Como sextuplicar seu capital investindo em marketing digital na sua empresa. Então eu vou mostrar como você vai conseguir alcançar milhares de pessoas, engajá-las com a sua empresa e garantir que elas se tornem clientes fiéis. E eu posso te adiantar que o segredo para isso está no Orkut e no MSN. É isso mesmo, no Orkut e MSN em pleno 2016. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai entender o porquê disso tudo. Antes de continuar, eu preciso falar para quem é esse vídeo. Esse vídeo não é para empreendedores, mas é para empresários. Qual é a diferença? Todo empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é um empresário. Empresários são pessoas que criam sistemas escaláveis, seguros e previsíveis, que funcionam mesmo sem a presença do mesmo. Empreendedor é aquela fase entusiasta que o cara começa a criar um negócio para se tornar independente através de um empreendimento, mas muitas vezes fica só nisso. Além de ser empresário, precisa ser investidor, que tenha noções sobre investimentos conservadores e de risco. Porque o que a gente vai falar aqui é como sextuplicar o seu capital investindo em marketing digital no seu negócio. Pois o seu negócio foi ele que fez você ter tudo que você tem e ele pode fazer você ter muito mais. Não é um CDB, um LCI ou imóveis, se não for seu core business, que vai fazer você ampliar o seu faturamento como o seu negócio fez. Porque eu mereço a sua atenção. Eu, como você, passei da fase de empreendedor para empresário. Então, basicamente, a gente está no mesmo lugar, gerenciando equipes dentro de um sistema teoricamente escalável. E eu posso ajudar a sextuplicar seu capital investindo em marketing digital, porque basicamente é isso que eu faço há 8 anos, desde quando eu comecei meu primeiro negócio com apenas 14 anos, utilizando o Orkut MSN para vender passaportes para grandes eventos aqui na minha região. Comecei aquele negócio bem empreendedor, entusiasta, assim como a maioria de nós, mas rapidamente eu consegui escalar o negócio, indo de zero até chegar a ter uma casa noturna de uma empresa que fazia transporte para eventos, até eu chegar a ter minha própria casa noturna aqui na minha região. Tudo construído com capital próprio, vendendo através daquelas redes sociais, o Orkut e o MSN. Dependendo da sua geração, você pode achar que eu sou muito novo para estar sugerindo como você deve aplicar seus investimentos para ampliar o seu capital. Mas você deve acreditar porque o fato de eu ter começado com 14 anos é o que mostra a minha capacidade de execução. Não sou do tipo que deixa as coisas no papel, mas sou do tipo que faz, como você fez na construção do seu negócio. Além disso, a minha idade faz com que eu tenha facilidade de lidar com essas novas mídias, porque desde aquela época sempre foi muito intuitivo. Para mim sempre foi óbvio que as pessoas estavam presentes nesses canais, então foi assim que eu fui me especializando neles. Então vamos dar a sequência. O Orkut e o MSN provam para mim o poder da internet, do internet marketing para gerar negócios, porque com 14 anos, na verdade eles provaram para mim que esse era o modelo. E com 17 anos, quando eu cheguei a ter minha casa noturna lá, foi quando eu quebrei aquele meu primeiro negócio de baladas, de festas. Tava muito bom para ser verdade, né? Mas era bem previsível que isso iria acontecer, pois eu não tinha conhecimentos de gestão. Apenas era um entusiasta de empreendedor e com feeling para vendas com a internet, né? Logo nesse período eu entrei na faculdade para estudar marketing, né? Já que eu tinha aquele feeling, onde eu comecei a aprender sobre processos de gestão. Logo eu comecei a criar o meu próprio processo para padronizar aquilo que eu tinha feito e aquilo que eu estava estudando, onde eu pudesse replicar aquele processo em qualquer negócio, para qualquer negócio conseguir vender com a internet. Eu comecei a fazer isso pela minha experiência, mas também eu comecei a fazer isso porque eu fiquei incomodado com o modelo de negócio das agências de marketing e publicidade tradicionais que haviam no mercado, onde elas focavam apenas na parte institucional, em trabalhos institucionais, trabalhando com branding, exposição, ganhar likes e uma série de coisas bonitinhas que no fim das contas assim, não gerava resultado nenhum resultado efetivo de vendas. Então eu adotei a missão de criar um processo de marketing que pudesse fazer com que qualquer empresa vendesse o seu produto, vendesse para mais pessoas, vendesse mais vezes e vendesse pelo maior valor. Porque para mim, marketing ele só é marketing quando ele vende o produto da empresa no final. E foi assim que eu criei a V4 Company, a empresa que eu estou aqui hoje, uma assessoria focada exclusivamente em vender produtos dos nossos clientes através da internet.
trabalhando com o capital de marketing deles como um investimento mesmo, né? Como se fosse um banco que no mínimo deve retornar 6 vezes o valor que está sendo investido. Não é muito raro chegar a 10, 15, 20 vezes de retorno sobre o investimento das empresas fazem conosco aqui em marketing digital. Eu vou mostrar logo mais como isso acontece, como vocês podem replicar. Para concluir essa parte, se você já trabalhou com alguma agência tradicional, a grande verdade é que essas empresas não querem assumir a responsabilidade de ter que dar retorno sobre investimento em marketing para os seus clientes. Então, eu sugiro que vocês fiquem muito atentos, porque eu vou mostrar nesse vídeo por que você vai e deve demitir as agências e começar realmente a ter retorno com o seu investimento em marketing. Não deve ser uma despesa. Se você sabe disso, isso tem que ser fato. Eu quero que você comece a ter retorno com esse investimento em marketing e eu vou mostrar desde como você calcula quanto você deve investir sobre o seu faturamento e como ter certeza do retorno que isso vai gerar com segurança e de maneira previsível. Então, nessa etapa da nossa conversa, eu vou seguir pela tela do meu computador para me apresentar alguns pontos relevantes para vocês. Primeiro ponto, eu vou abrir uma planilha que a gente utiliza muito aqui no dia a dia da V4, que é na hora de definir os objetivos da sua campanha. É muito comum as empresas começarem um projeto de marketing digital ou um projeto de marketing como um todo, onde não se tem um objetivo claro de retorno sobre aquele investimento e nem uma estratégia para definição de orçamento. Ou seja, chega uma proposta, alguma possibilidade de tu fazer algum trabalho de marketing que pode ser interessante para o seu negócio, e ainda existem muitas empresas que não têm orçamento, ou seja, ela avalia aquela proposta sem uma base. Então, o primeiro ponto aqui vão ser vários pontos básicos que devem ser definidos no seu negócio. Então, por exemplo, nessa planilha, o primeiro ponto que a gente tem que definir é o faturamento atual do seu negócio. Vamos dizer que o seu negócio tenha faturado no último ano, vamos dizer, R$3.500.000. Deste faturamento, quantos por cento você vai reinvestir em marketing? Uma parcela do seu faturamento total deve ser reinvestido a todo ano em marketing para que esse marketing possa alavancar o retorno do seu investimento. Vamos dizer que você vai investir de 3% a 5% conforme um conselho de administração qualquer indica que se invista em marketing. Vamos dizer que você está querendo crescer muito, você vai reinvestir 5%. Ou seja, seu orçamento de marketing do ano é 175 mil. Destes 175 mil, o que a gente espera desse investimento? Aqui na V4, como eu falei para vocês, o objetivo é sextuplicar no mínimo o investimento. Ou seja, se o meu orçamento é 175 mil no ano, é o que eu vou reinvestir em marketing, eu preciso que isso traga no mínimo R$1.050.000 de vendas neste ano para mim, chegando até R$1.750.000. No R$1.050.000 é o meu cenário mais pessimista, que são 6 vezes o que eu estou investindo. O meu cenário mais provável é R$1.400.000, o meu cenário mais otimista é R$1.750.000. Esses indicadores vocês podem ter como base porque são do dia a dia nosso aqui. Normalmente a gente bate esses valores aqui, no mínimo 6 vezes, chegando até passar de 10 vezes. Então a gente tem que ter noções de por onde o nosso dinheiro vai andar. Sabe que no mínimo ele tem que retornar R$1.050.000, no mínimo 6 vezes, chegando até 10 vezes. Então essa é a sua meta, esse número que você vai acompanhar. Isso quer dizer que fora os 3,5 milhões que a gente faturou, a gente quer faturar no mínimo mais 1.050.000, levando o nosso faturamento de 3,5 milhões para 4.550.000 que a gente tem aqui no final da planilha, o nosso faturamento total do período. Agora a gente coloca nessa margem. Vamos dizer que você esteja aí no ramo de serviço e você tem uma margem aí de 25% de lucro. Ou seja, de 175 mil, eu vou vender 1.050.000, vou ter um lucro bruto aí de 2.262.500 e um lucro líquido de 87.500, descontando o investimento que eu fiz. Ou seja, desconto todos os custos da minha operação, considerando só a minha margem, descontando o investimento que a gente fez em marketing, a gente ainda tem 87.500 de lucro no período de um ano. Então, tu compara esse valor que tu possa ter aí aplicado num CDB, num imóvel, num LCI, esse valor aplicado em um ano
vai ter esse rendimento? Bem provável que não tenha, né? Fora que o valuation do teu negócio. Um negócio que estava crescendo aí de 3 milhões para 4 milhões e 550, aí, pelo menos 30% de crescimento. Imagina o valuation desse negócio, quanto esse negócio vai valer lá na frente para ele ser vendido, tu querer liquidar. Então, fora o lucro no curto prazo que tu consegue exercer, tu ainda tem um valuation para crescer ainda, né, nessa operação, para que tu queira liquidar esse negócio, se for teu objetivo vender esse negócio, tem mais esse valor que esse negócio vai gerar. Agora, como que essa meta é destrinchada nos meses? Por exemplo, aqui eu dividi primeiro semestre e segundo semestre. Como a gente vai alcançar esse objetivo? Aqui, por exemplo, eu distribuí a verba em 30% para uma assessoria te ajudar, ou tua equipe, teu custo operacional no teu marketing, mais o teu investimento em mídia. Um ponto muito importante é vocês terem pelo menos 70% do recurso de vocês alocado em mídia, em tráfego, que a gente chama, que é mostrar a sua oferta, a sua estratégia para as pessoas. Não adianta você ter a melhor consultoria do mundo, a melhor agência que diz que faz e acontece, se você não tem recurso para investir em mídia. É necessário, é pré-requisito ter boa parte do seu orçamento destinado à mídia. Porque a mídia é bem simples, tu vai mostrar o teu negócio para um monte de pessoas através da internet, uma parcela desse monte de pessoas vai comprar. O trabalho da tua equipe, da tua assessoria, da tua agência é fazer com que isso retorne o máximo possível, que esse investimento aqui de mídia seja mostrado da melhor maneira para esse número gigante de pessoas que vão ver a tua oferta, a tua campanha, o que for. Ou seja, vamos pensar aqui no primeiro semestre. Vamos dizer que a gente vai estar gastando aí os nossos 30%, né? Vamos dizer assim, aqui, nesta parte que é o primeiro semestre, eu tenho 50% do meu orçamento e depois eu tenho o segundo semestre, que eu vou falar mais para frente. Então, do nosso 50%, dos nossos 175 mil, esses 175 mil, lembrando que tudo é 30% para teu custo de serviço, de mão de obra, e 70% é de mídia, tu tem, então, um orçamento no primeiro trimestre de 26.250 para mão de obra e 61.250 de mídia. A tua meta é vender 525 mil reais, que é 6 vezes o que tu está investindo, 50% da nossa meta do ano, né? Para te ter um lucro líquido aí de 43.750. No teu mês, tu vai estar gastando aí 4.375 de mão de obra criativa, pensa aí 3 funcionários, um funcionário mais uma assessoria, uma agência, sei lá como tu for operacionalizar, não é esse assunto que a gente vai tratar agora, mas tu tem um custo de serviço com certeza. O teu valor de mídia aí vamos dizer que seja 10.208, que vai ser distribuído dessa maneira, uma parte para o serviço, 70% em mídia, para que retorne 87.500, para te ter um lucro bruto aí de 72.916, considerando lá a tua margem de 25%, e chegar a um lucro líquido de 7.291 no mês. Beleza? Agora, como que a gente vai desfragmentar essa meta? Quantas vendas eu tenho que fazer? Então, a gente vem aqui um pouco mais para baixo. Vamos dizer que teu ticket médio, vamos pensar num ticket médio, que é esse campo que a gente tem que preencher agora. Vamos dizer que a gente esteja falando aí de um produto ou de algum serviço que seja, que a gente está falando aí de um preço aí bem aleatório, que eu vou colocar, vamos dizer que seja R$300. Desses R$300, que é de ticket médio, o preço médio das nossas vendas, quanto é a nossa recorrência? Vamos dizer que a gente está falando de um produto, de um serviço que envolve contrato, ou mesmo no varejo, quantas vezes eu consigo revender para o mesmo cliente, né? É o que a gente chama de lifetime value, né? O tempo que esse cara permanece, quanto tempo ele dá lucro, qual é o lucro total que ele gera para nós. Vamos dizer que seja aí 6 vezes. Ou seja, cada venda gera 1.800. Para ficar mais claro para vocês, dá uns exemplos práticos, por exemplo, que a gente trabalha aqui. Por exemplo, escola, faculdade, escola de inglês, curso livre em geral. Tu tem um ticket médio, vamos dizer que seja R$300 para te estudar inglês, e a nossa permanência média dos alunos seja 6 meses. Ou seja, cada aluno no Lifetime Value gera R$1.800 para a empresa. Ou seja, para mim bater a minha meta de 87.500 nesse período, considerando esse investimento, eu preciso gerar 48 vendas. Ou seja, todo esse meu investimento, se eu tenho esse Lifetime Value, é necessário para mim bater o meu objetivo deste mês, gerar 48 vendas, considerando
o tempo e tudo mais, eu vou estar gerando essa receita aqui. É óbvio que existe uma variação de fluxo de caixa e tudo mais, mas isso faz parte do produto. Aqui varia de cada produto, né? Vamos dizer que tu tem um produto aí que seja R$2.200 e ele não tenha nenhuma recorrência, por exemplo, carro. Vamos dizer que teu carro aí, tu venda que seja uma revenda de carro, teu lucro é 8 mil em cada carro, mas não tem recorrência. Né? Ou seja, cada venda ela gera 8 mil, não tem nenhuma recorrência, ou seja, eu tenho que fazer 10 vendas no mês. Né? O meu break-even ali é já no primeiro mês, eu tenho que estar batendo esse número. Aí se é um produto recorrente, o break-even é mais para frente, né? Aqui eu projeto o segundo semestre com uma ampliação do investimento para uma ampliação do resultado também. Por quê? Se eu estou batendo esse primeiro objetivo, eu não vou esperar só o outro ano para mim aumentar meu investimento, já que eu estou conseguindo bater o meu resultado. O que a minha planilha aqui faz? Ela recalcula como se eu já tivesse batido esse número. Né? Então, ela calcula o segundo semestre já pensando num faturamento total anual, considerando os resultados que eu fiz ali no primeiro semestre. Ou seja, o cálculo foi feito sobre esse valor de 4.550.000, dividido pelo segundo semestre, considerando 5% de investimento e seguindo todo o processo. É como se tivesse colocado os 4.550.000 aqui nesse campo, ele recalculou daí para te ampliar o investimento, já que tu bateu o objetivo. Ou seja, tu aumentar um pouco o teu investimento de serviço, criativo e o teu investimento de mídia, para te aumentar, obviamente, o teu resultado. Ou seja, se no primeiro semestre foi 526 mil, tu aumentar um pouco o investimento no segundo para fazer 682 mil. Né? Tem um lucro aí de 56 mil no segundo semestre. E aqui, se o teu ticket médio, a tua recorrência são os mesmos, tu vai mudar um pouco aqui. Quer dizer, que com esse aumento de investimento, tu tem que fazer 14 vendas ao invés de 10. Assim, tu vai ter que fazer 85 vendas no semestre, o teu custo por venda vai ser de R$ 973, já considerando isso aqui. Essas informações são extremamente valiosas para te controlar teus investimentos em mídia, porque tu vai lá ver se tu colocou R$1.000, por exemplo, numa mídia, lá no Facebook Ads, no Google AdWords, no Taboola, num blog independente, tu gastou R$1.000 e não fez nenhuma venda, tu sabe que já não é um bom investimento, porque tu precisa fazer pelo menos uma venda a cada R$ 933, conforme a tua projeção. Se tu gastou 1.000 e não vendeu, tu já tem alguma coisa errada. Olha que beleza disso, porque tu não vai botar os teus 175 mil e torcer para dar certo. Tu vai lá e bota uma parcela do investimento, tu já sabe de antemão que se ele não vendeu com 1.000, tu já tá com a estratégia errada. Daí tu revê a tua estratégia, coloca mais 1.000, daí ok, tu fez 2 vendas, fez uma venda, tu já sabe que tá dentro da tua meta aqui para te bater o teu objetivo. Então assim tu sabe como controlar e para onde tu está caminhando. Não é um trabalho aleatório, gastei 1.000, gastei 2.000, não sei se deu resultado, não sei se está bom, não sei se está ruim. Assim tu sabe se está bom, tu sabe se está ruim, porque tu já tem de antemão o que tu quer. Para quem trabalha com leads, por exemplo, no caso de escolas, de indústria, de produtos B2B, é muito comum trabalhar com lead, né? Aquela oportunidade de negócio, aquele cadastro que tu precisa para gerar uma venda. Aqui também tu pode colocar o número de leads que tu precisa para fazer uma venda. Vamos dizer que eu preciso aí de 30 leads para fazer uma venda. Ele já diz que o meu custo por lead tem que ser no máximo R$ 31,11, porque para mim gerar 30 leads nesse custo por conversão, né, que a cada 30 eu vou fazer uma venda, eu sei que cada lead vai me custar R$ 31,00. Ou seja, isso lá na ferramenta de tráfego tu consegue controlar quanto está custando cada lead. Assim, tu já arranca de antemão sabendo que eu posso gastar no máximo R$ 31,00 por lead, no máximo R$ 973 por conversão, que assim eu vou chegar onde eu quero. E aí tu vai aportando o teu investimento aos poucos, né, com mais assertividade, né, porque a estratégia, o marketing digital, investimentos digitais dão retorno, fato, isso é fato. O grande lance é a maneira como tu coloca o teu investimento da maneira mais correta para te garantir o teu retorno com a maior segurança possível. E essa maneira que eu estou mostrando para vocês é o jeito certo para vocês terem a maior segurança possível desse investimento. É controlando, projetando o que vocês querem. Não adianta fazer as coisas aleatoriamente, a gente tem que ter um plano. E essa estrutura é a melhor estrutura que eu já vi no mundo para se projetar, se planejar e alocar o investimento da melhor maneira. Desde como tu calcula o teu investimento, desde como tu coloca para
custo de serviço criativo, custo de mídia. Essa regra de deixar 70% do investimento em mídia é crucial. Não adianta tu gastar 80% na tua equipe criativa achando que eles vão fazer milagre, que não existe isso. Tu precisa das pessoas vendo a tua empresa, então o investimento em mídia é crucial. Ter claro que o objetivo é 6 vezes, 6 porque eu tô falando para vocês que é o mínimo que se alcança num trabalho minimamente decente, podendo chegar até 10 vezes, considerando a margem, assim tu já sabe de cara qual é o retorno que tu vai ter, tu já sabe de antemão qual é o custo por conversão que tu pode ter, tu sabe já qual é o custo político que tu pode ter, então tu não tem praticamente nenhuma chance de dar errado. Porque tu tem uma verba de 175 mil, tu vai lá gastar 1.000, se não deu certo, tu já muda a estratégia, gasta mais 1.000, dizer que tu chegou mais próximo, ainda não tá legal, tu vai gastar os teus 3.000, ali, última rodada de 1.000, e aí bateu, tu conseguiu acertar o teu funil, o teu processo para vender com a internet, aí tu sabe que tu pode ir aportando o resto do investimento, que tu vai conseguir ter o retorno que tu precisa, ok? Aqui eu vou, para a gente não se estender muito, essas são das partes fundamentais assim que eu queria compartilhar com vocês, mas alguns conceitos do processo que vocês devem seguir para vender com a internet. Eu vou mostrar uma parcela aqui de uma apresentação que eu faço para serviços, por exemplo, mas é bem padrão aqui do nosso processo, que é quais são os passos que vocês têm que fazerem para venderem com a internet. O primeiro ponto, o primeiro pilar que a gente chama, que não falei bastante ali na etapa da planilha, é o que a gente chama de tráfego. É tu tá comprando acessos para o teu negócio. Por exemplo, se eu estou... Vamos comparar com um negócio offline, né? Um varejo básico. É a melhor analogia para se entender. Se eu estou um varejo tradicional, qual é um dos pontos cruciais para o sucesso de um varejo tradicional? É sempre o ponto. A escolha do ponto onde ele vai estar alocado é um dos pontos cruciais para o sucesso de um varejo tradicional. Por quê? O que a gente compra no ponto? O que a gente está comprando num ponto é basicamente o tráfego. Um ponto no shopping vale mais que um ponto no bairro. Por quê? Porque ele tem mais tráfego qualificado, tem mais pessoas circulando ali, mais oportunidades de negócio do que teria na maioria dos bairros. Na internet não é diferente, a gente precisa como ponto-chave principal o tráfego. AdWords, Facebook Ads, Taboola, blogs independentes, seja qual for a fonte de tráfego, tu precisa estar atraindo pessoas para o teu funil de vendas, né, lá para o topo do teu funil. Tá jogando pessoas para dentro do teu universo. O segundo pilar é o que a gente chama de engajamento, que é para onde eu vou jogar esse cara. Fazendo a mesma analogia com as lojas físicas, é o layout da loja física, é a vitrine da loja física, é como eu vou fazer esse tráfego se envolver com o meu produto para ele querer confiar em mim, para ele gostar do que eu tenho, para aí eu caminhar para uma conversão. Então é importante nesse pilar eu trabalhar o design inteligente de uma landing page, do meu site, criar variações de site por tipo de usuário, por tipo de gancho, por tipo de interesse. Aqui existe uma série de estratégias, mas eu vou deixar mais aberto, que é engajamento. Vamos deixar claro aqui, que eu trago o cara para dentro da minha zona de engajamento, que é a minha página, as estratégias que eu vou criar aqui nesse pilar para engajar o cara com o meu produto, com o que eu quero vender para ele. O terceiro pilar é a conversão, né? Se eu trouxe um certo número de tráfego, engajei uma parcela desse tráfego em leads, seja o que for, para tornar uma conversão. Aqui o principal pilar na conversão é basicamente criação de oferta. A gente tem que pensar na maneira que eu vou criar a minha oferta para mim ter o máximo de conversões dentro das pessoas que engajaram com o meu produto. Aqui entra muito desde a criação da oferta e controle de indicadores, seja taxa de conversão, permanência, ticket médio, no caso de e-commerce, mais alguns outros indicadores, que tu tem que controlar aqui para garantir o máximo de conversões das pessoas que se engajaram, das pessoas lá que tu comprou o acesso delas. E o último pilar é retenção, que é o quê? Em muitos negócios, não basta tu fazer uma venda, tu precisa reter aquele comprador contigo, fazendo o máximo de vendas possíveis para ele. Muitos negócios têm um custo de aquisição de cliente muito alto, ou seja, se eu fizer só uma venda para o cliente, ou ele permanecer, no caso de produtos recorrentes, um período baixo de tempo comigo, eu não tenho lucratividade, porque aquela primeira venda ou aquele primeiro período de tempo, devido ao meu custo alto de aquisição, ele não passa o break-even ali, eu não tenho lucratividade, né? Então eu preciso reter o meu cliente. Com a internet, tu pode
pode usar de ferramentas para ajudar a reter esse cara dentro do teu processo. Ou seja, por exemplo, e-mail marketing para te fazer esse cara comprar mais vezes, próprio remarketing como estratégias para manter o cara envolvido com o teu produto, além de tu trabalhar leads que ainda não compraram. Vamos dizer que tu está fazendo um funil com geração de leads, ali na etapa de engajamento, onde tu gera o lead, tu tem uma série de leads que ainda não compraram. Então é importante tu reter ele dentro da tua comunicação para que ele venha comprar num curto, médio espaço de tempo, né? Ele pode não estar pronto para comprar naquele ponto específico, mas ele ainda vai comprar em algum outro momento, então tu precisa manter relação para vender com ele assim que ele estiver preparado para isso. Aqui tu pode usar outras estratégias, como produzir outros tipos de conteúdo, trabalhar eventos para trazer esse cara para dentro do teu ponto de venda, se for o caso. Mas tu tem que estar claro na tua mente este funil de venda, que é tráfego, engajamento, conversão e retenção. Um outro ponto importante aqui é você controlar os indicadores. Então, básico da administração, né? Quem não mede não gerencia. Então você precisa ter claro quais indicadores vocês vão controlar. Então aqui eu indico que vocês controlem esses indicadores, que é visitas, conversão de acessos, que é, por exemplo, vou fazer um cenário aqui, por exemplo, dizer que eu estou comprando 33 mil visitas lá com a minha verba de mídia que eu calculei em cima do meu faturamento, eu consigo comprar 33 mil visitas, sei lá, de um Facebook Ads. Dessas visitas, na minha zona de engajamento, quantos dessas visitas se tornam leads? Deixam seu cadastro lá para saber mais sobre o meu produto. Vamos dizer que eu consiga converter 10%, que é um indicador até que vocês podem tomar como referência, padrão médio mundial de conversão em landing pages é de 10% a 30%. Então, vamos dizer que eu tenha 10% de conversão desses acessos em leads. Eu vou ter 3.300 leads sendo gerados. Vamos dizer que eu estou falando aqui tudo de um cenário anual, depende do seu negócio, trimestral, mensal, depende do teu volume de investimento, volume que tu consegue fazer. Desses 3.300 leads, quantos por cento eu consigo converter em vendas? Vamos dizer que seja 5%. Ou seja, dos 3.300 leads que eu gerei, eu tenho 165 vendas. Essas 165 vendas, vamos dizer que permanecem 12 meses comprando de mim. Vamos dizer que eu estou falando de uma escola, de algum produto recorrente que tem uma permanência média aí de 12 meses. E eu estou falando de um ticket médio de 300, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei antes para vocês. Vamos dizer que eu não faça nenhum upsell no meu cenário mais provável, né? Que é aquela venda a mais que eu consiga fazer para aquele cliente. Ou seja, eu consigo gerar R$594 mil de receita. Vamos dizer que desses 594 mil, eu consiga ter uma conversão de pagamento de 100%, já que eu estou falando de um produto recorrente que a pessoa precisa estar pagando para estar consumindo, né? Aqui você vai considerar, no caso, a sua inadimplência, vamos dizer que tu converta só 80% em a 20% de inadimplência, sei lá qual é o teu negócio, daí você tem que colocar esse indicador, mas é importante a gente saber qual é a nossa conversão de pagamento. Ou seja, o nosso faturamento final foi de 594 mil nessa projeção. Então depois tu vai calcular isso em cima do que tu investiu para ter essas 33 mil visitas e assim tu vai, considerando a tua margem, obviamente tu vai conseguir saber exatamente qual foi o teu lucro, qual foi o teu retorno sobre o investimento. Mas é importante que você controle esses indicadores, porque quem não mede não gerencia. Então, a planilha que eu mostrei para vocês, com essa estratégia de tráfego, engajamento, conversão e retenção, controlando esses indicadores, é sucesso garantido no seu investimento em marketing digital para a sua empresa. Porque você projetou com clareza, planejou com clareza, considerando quanto você fatura, tendo clareza que o seu retorno mínimo desejável é de 6 vezes, sabe qual é a sua taxa de seu valor, custo por conversão, seu custo por lead, quanto que você tem que gerar a cada mês, a cada dia, a cada semana, sabe quais são os indicadores para acompanhar se a sua conversão está acontecendo da maneira certa, sabe qual é o processo, sabe que precisa comprar tráfego, sabe que precisa engajar o cara, sabe que precisa converter, sabe que precisa reter. Você tem basicamente o fundamento que você precisa para vender com a internet, para não ser mais enrolado por consultores, marqueteiros e publicitários que não estão comprometidos com o resultado. Essa é a maneira mais pragmática que tem para você aprender o que você precisa fazer para ter um retorno interessante do seu investimento em marketing digital. Agora eu pergunto para você, tudo isso faz sentido? Se sim, eu te convido a evoluir nesse processo, pois eu preparei uma surpresa para o final desse vídeo. Nas próximas semanas eu vou estar fazendo uma palestra online
E ainda neste mês estarei realizando algumas consultorias exclusivas para algumas das empresas que vão participar dessa palestra online, onde você diretamente comigo tem a possibilidade de avaliar o tamanho do mercado da sua empresa, que ela pode atingir através da internet, e junto a gente vai traçar rapidamente um plano de execução seguro com previsibilidade de retorno certeiro. É a oportunidade de você evoluir no campo de investimentos digitais. Para você também parar de ser enrolado por consultores, agências e profissionais de marketing e publicidade que não estão comprometidos com o retorno do seu investimento. Nesta palestra e também na consultoria, eu vou mostrar exatamente como você deve investir o seu recurso para, com certeza, ter no mínimo ele sextuplicado. Eu falo tanto em 6 vezes de retorno de maneira tão segura e confiante, porque é o mínimo que a gente faz aqui na V4. A gente consegue chegar até 8, 10, 20 vezes, então a maneira mais segura mesmo seria encarar 6 vezes. Esse combo da palestra mais a consultoria eu posso fazer apenas para 20 empresários, devido ao limite, obviamente, de tempo. Eu só vou conseguir atender uma por dia nesse mês. Se você quer ter acesso a isso e ainda levar um bônus, um e-book que a gente escreveu aqui, V4 Modelo Definitivo para se Vender com a Internet, eu pergunto a você, quanto você acha que vale esse combo da consultoria, palestra, mais o livro digital? E se eu ainda te dissesse que você, após se aplicar para adquirir esse combo, caso você não goste do conteúdo, acha que você perdeu o seu tempo, além de devolver o seu dinheiro, caso você não goste, nós vamos ainda pagar a você R$250 por você ter perdido o seu tempo. O que você acha disso? De maneira bem simples, já na aplicação, você já coloca a sua conta. Você não gostou do conteúdo, acha que perdeu o seu tempo, você manda um e-mail com o assunto ressarcimento, que a gente já vai saber a tua conta no prazo de 72 horas. 72 horas a gente vai estar depositando o valor investido mais um bônus de R$250 por você ter perdido o seu tempo. Nenhum risco para você, não é mesmo? De qualquer jeito, você vai ganhar dinheiro com esse negócio que a gente está propondo para você. Então, como vai funcionar? Para você participar, você precisa se aplicar. Aqui abaixo do vídeo tem um botão escrito aplicação, você clica ali e você vai preencher essa aplicação, que é uma série de informações que a minha equipe vai filtrar os perfis que se aplicaram para a gente ver realmente quem a gente acredita que pode ter retorno com esse método que a gente vai apresentar tanto na palestra online, tanto na consultoria. Assim ninguém perde tempo, nem nós, nem vocês. Assim que a nossa equipe avaliar a sua aplicação, você faz a aplicação, não paga nada, não tem nenhum custo, a gente vai escolher 20 empresas e você vai receber um contato da nossa empresa com feedback, que você realmente tem potencial de conseguir ampliar seu negócio com quem a gente vai mostrar, e aí você recebe as informações para confirmar a sua participação. Lembrando que essa palestra são apenas para 20 participantes neste mês. Aqui nessa página abaixo do vídeo, você pode ver quantas pessoas já acessaram essa página. Talvez você não possa participar deste mês devido ao fato de você já ter completado os 20. Então aqui abaixo você vai ver quantas pessoas já acessaram essa página. Caso você acredite que a sua empresa tem potencial e não foi chamada, é porque a gente já fechou com esses 20. Então, eu peço que você preencha essa aplicação, não tem custo nenhum até o momento, preencha essa aplicação para ser avaliada, que a gente vai estar selecionando esses 20 para participarem dessa palestra online, além da consultoria e além do e-book. Então eu espero conversar pessoalmente com você e com as pessoas responsáveis pelo seu negócio.